Olá, eu sou o Denis, este é o canal Literatura Espírita. Hoje nós estaremos vendo o capítulo 30 do livro Nosso Lar, intitulado Herança e Eutanásia. Então, no capítulo anterior nós vimos o caso do Francisco, que era um caso de apego ao corpo físico, e agora esse caso é um caso voltado às questões da herança, Então, chega uma moça chamada Paulina, para visitar o pai dela, que estava internado nas câmaras de retificação. E aí Narcisa, ela deixa essa Paulina entrar, porque ela tem autorização de uma das ministras, e elas vão visitar o pai da Paulina, que estava no pavilhão 5. E aí Narcisa fala para André Luiz, olha, você vai ver que filha dedicada que ela é, Então ela vai até o pai, e vê que o pai está sofrendo muito. André Luiz se impressiona muito com a aparência física do senhorzinho, Que era uma aparência muito debilitada, E ele estava ali praguejando, falando um monte de palavrões e xingando. E aí a filha chega, o cumprimenta, mas ele não dá muita bola. E aí André Luiz começa a perscrutar, Ele começa a ver qual que era a história dele, Então, um dos filhos desse senhorzinho, que era irmão de Paulina, ele era médico, e quando o pai estava, vamos dizer assim, acho que ele não chegou a estar em estado terminal, mas ele estava internado numa situação mais grave. E aí o filho, para antecipar a morte dele, pratica uma eutanásia, dando a entender assim que era para parecer que foi uma morte natural. Então, esse senhorzinho era um senhorzinho muito rico, que tinha deixado muitas posses, e o filho tinha interesse nesse dinheiro. Então, o que Narcisa começa a explicar para André Luiz, baseado na conversa de Paulina com o pai dela, era a questão do dinheiro fácil, que muitas das vezes, por questão de orgulho, por questão de status, nós trabalhamos muito, construímos muitas posses e deixamos essas posses para os nossos filhos, sem ensinar a eles os valores morais que seriam necessários. Então, aí depois esses filhos, eles crescem arrogantes, vaidosos, se achando superiores aos outros, achando que merecem ter mais do que os outros, querendo aparecer ser mais do que os outros, Se tornam pessoas preconceituosas, e por aí vai. Então, às vezes, naquele intuito que aparentemente, inicialmente, parece ser bem intencionado, de nossa, vou construir muitas riquezas, deixar conforto para a minha família. Na verdade, a gente faz isso mais por uma questão de status, por uma questão de demonstração de poder, os meus filhos têm isso, os filhos dos outros não têm, do que verdadeiramente por amor. Porque se nós estudarmos e compreendermos um pouquinho, nós vamos ver que não há nada de mal em você construir coisas materiais, em você deixar conforto para a sua família, mas antes desse conforto você precisa ensinar valores eternos. Então seus filhos precisam conhecer os valores do trabalho, eles precisam conhecer os valores da dignidade, da honestidade, de saber lidar com as outras pessoas, de saber que condição social não é superioridade em relação aos outros, é uma condição temporária, porque os nossos espíritos não irão carregar bens materiais para o mundo espiritual. Então, hoje você está rico, e se a sua riqueza é tudo que você tem, quando você desencarna, você chega no mundo espiritual como um mendigo, porque você não construiu valores internos, você tinha tudo que você era, estava condicionado às suas questões materiais. Você desencarna, não leva nada de material, aquilo que você era se perde. Então você chega do lado de lá como um indigente espiritual. Então, esse senhorzinho, ele construiu um império, muitas posses, mas não ensinou valores para os seus filhos. Então eles estavam brigando entre si, a mulher estava passando por sérios problemas mentais, um dos filhos praticamente o assassinou através da eutanásia para ficar com a herança.
Então, ele estava sofrendo os efeitos daquilo que ele deixou de fazer em benefício dos seus próprios filhos, né? E aí, Narcisa, ela explica um processo extremamente interessante, que o pai estava desencarnado em extrema revolta com o filho que o matou, né? E com os familiares também brigando entre si em extrema revolta, em extremos problemas. O desencarnado, que era o pai, estava influenciando negativamente com seus pensamentos encarnados, como se fosse um processo de obsessão. Os encarnados estavam influenciando negativamente o pai desencarnado, como se fosse num processo de obsessão, por seus pensamentos desequilibrados, e ambos estavam contribuindo para que todos permanecessem nesse ciclo de ódio, nesse ciclo de desavenças e não resolvessem as suas pendências, as suas questões espirituais. Então, olha como é sério, não só o plantio que nós fazemos, né? Porque nós iremos colher aquilo que nós plantamos depois, nós não vamos colher nada que nós não plantamos. Então, se está havendo problemas, situações difíceis, ruins, muito provavelmente é efeito de alguma coisa que nós fizemos. E também a forma que nós lidamos com as provações, como elas chegam, porque olha que interessante, né? O desencarnado não sabendo lidar com a situação, os encarnados não sabendo lidar com a situação, estavam alimentando reciprocamente os vícios mentais uns dos outros, num processo quase que de obsessão múltipla, né? Recíproca. E isso sem a presença física, né? O espírito do pai não estava lá na casa da família, mas ele estava em nosso lar, nas câmaras de retificação, só que o pensamento não tem limites de distância. Então, ele estava influenciando e sendo influenciado mesmo à distância. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos plantando, mas também com as coisas que nós estamos colhendo hoje, a forma como nós estamos lidando com isso. Porque nós temos o livre-arbítrio na hora de plantar. A colheita ela vai ser obrigatória. Então, certas coisas que vão acontecer na minha vida, eu não posso controlar. Certos problemas, certas dificuldades, não está dentro do meu raio de ação controlar isso. O que eu posso controlar é a forma como eu vou lidar com essas situações. Então, nós precisamos de aprender a lidar com as situações da forma que elas se encontram, da forma que elas chegam até nós. Então, se de repente eu não tenho, como a gente disse, eu não tenho condições de escolher o plantio, a colheita que está chegando, pelo menos eu posso escolher como eu vou lidar com a situação. Isso vai fazer toda a diferença, porque se eu lido bem com a prova, eu não preciso repeti-la depois. Agora, eu faço um plantio negativo, tenho uma colheita negativa, lido negativamente com a colheita. Vou ter que ficar repetindo essa prova até que eu aprenda a lidar da maneira correta e a curar essas plantas, esses frutos que eu estou colhendo, para que eles se tornem doces, suaves, né? Então, que fique essa lição para nós, né? De que você pode plantar coisas boas para você colher no futuro, mas principalmente aprenda a lidar de maneira positiva com os problemas que chegam até você, para que você não precise repeti-los. Aprenda as lições que a vida traz até você a todo momento, porque a vida é a nossa maior professora, então ela sempre está disposta a nos ensinar. Então, que nós tenhamos essa mente aberta, esse coração aberto, que todos tenham muita paz e muita luz, e até o próximo estudo.